vitória. Obrigado. Gostaria que, primeiramente, você fizesse uma análise dos dois tempos, o primeiro tempo do América e também o segundo tempo. E aí eu vou emendar já uma colocação para você, porque os primeiros 30 minutos do Cruzeiro foi melhor do que o do América. Depois, me parece, você fez uma mudança tática, trazendo o Aloysio um pouquinho para frente ali do Lucas Oliveira, para ele poder marcar aquela saída do Cruzeiro. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Boa noite a todos. Realmente a gente sofreu um pouco no início do primeiro tempo. O Cruzeiro teve um volume de jogo muito interessante. A gente tentou sair marcando alto e às vezes essa bola estourava entre linhas e acabava, de certa forma, nos incomodando na partida. Aí, a hora que eu tive como conversar com os atletas do meio campo, a gente botou o Juninho e o Alê lado a lado e o Benítez para fazer uma marcação no 4-4-1-1. O Benítez marcava um dos volantes e isso fazia com que essa bola não chegasse no Nicão e no Wesley, né? Melhorou no final do primeiro tempo, aí a gente acertou melhor no intervalo. No intervalo, a gente teve um segundo tempo, após o intervalo, de um pouco de oscilação das duas equipes. O América melhor em alguns momentos, o Cruzeiro melhor em outros momentos. Foi um jogo mais equilibrado na segunda etapa, até que o América fez o gol, fez o segundo gol também, né, que foi anulado e ganhou uma partida muito importante dentro de tudo aquilo que era o jogo, o contexto, o clássico, e óbvio que tem sempre alguma coisa a ser corrigida, mas também algumas coisas foram muito evidentes hoje, né? O América ganhou o jogo com os 5 atletas que entraram muito bem na partida, acabaram fazendo a diferença, e a gente, logicamente, que gosta de acertar a equipe a partir do momento que você vem de uma vitória. Às vezes a gente tem que acertar com derrotas, com empate, mas quando é com vitória a gente fica mais satisfeito. Mancini, boa noite. Gustavo Schaub, Record TV Brasília. Já são 3 vitórias no campeonato nas 3 partidas disputadas e um clássico contra um Cruzeiro que vem se reforçando ao longo dos anos, nitidamente mais forte do que a temporada passada. É uma partida que dá casca para os jogadores e credencia o América a voos mais altos na temporada? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje foi o primeiro teste, um pouco mais forte daquilo que a gente pensa que vai ser a temporada, já que nós temos a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, onde a gente vai enfrentar, inclusive, o Cruzeiro mais 2 vezes, né? Então é importante quando você vê que a tua equipe ela foi resiliente na partida. Em alguns momentos a gente sofreu um pouco na marcação, embora não tenha tido tantas finalizações a gol, mas alguns lances de perigo, né? E isso, de certa forma, acaba maturando a equipe, né? A equipe sustentou bem, ela no momento onde ela teve dificuldade, ela se saiu bem, e quando ela teve a oportunidade, ela foi lá e fez 2 gols, né? Eu estou falando em 2, porque até agora eu sinceramente não acredito que o segundo gol foi anulado, né? Foi um lance onde o árbitro estava muito perto, pode até ter havido contato, mas o Gilberto dá mais um passo para cair, significa que o contato não foi suficiente para derrubá-lo, mas enfim, vamos falar da vitória. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória. Noite. Rafael Costa, do Portal Metrópolis aqui. Como meu colega destacou, são 3 vitórias em 3 jogos, 9 pontos somados, melhor campanha do Campeonato Mineiro até o momento. Mas, apesar desse desempenho, o que na sua avaliação ainda precisa ser ajustado dentro da equipe do Coelho aí para dar prosseguimento na competição e manter esse desempenho? Olha, por ser o 3º jogo, certamente, se essa pergunta fosse antes da temporada, eu com certeza diria a mesma coisa. Olha, no 3º jogo a gente ainda vai ter muita coisa para acertar, porque você volta de um período maior de férias em função da Copa do Mundo, e aí você entra em jogos que valem pontos, né? Em jogos de um estadual, e aí de repente um clássico já na 3ª partida. Então, se eu dissesse lá atrás, certamente a gente teria que fazer ajustes ainda, porque em algumas coisas a gente acertaria, em outras não. Mas, vivendo o campeonato e vendo a partida de hoje, analisando o jogo todo, eu acho que a gente, em alguns momentos, afrouxou muito a marcação.
Em outros momentos a gente permitiu que essa bola entrasse entre linhas, que é terrível para qualquer sistema defensivo, porque você perde uma sequência de jogadores. Então esses são fatos a serem corrigidos. Eu também acho que em algum momento da partida a gente emocionalmente, ou por faltas não marcadas ou por faltas marcadas, a gente acabou emocionalmente saindo um pouquinho da partida, e quando isso acontece com vários jogadores, o teu time sente, e esse foi um dos temas que eu abordei no intervalo. A gente não poderia emocionalmente sair da partida, porque o jogo seria ganho exatamente nisso, e o América no segundo tempo foi uma equipe mais forte mentalmente, e talvez por isso tenha vencido. Oi, Mancini, boa noite. Aqui é a Jéssica Aline, aqui do Distrito do Esporte. Então, você já começou campeonatos com goleada, né? Tem torcedores que brincam com o mancinismo, e os 2 jogos também, o anterior e o de hoje, você venceu. A gente sabe que cada jogo é um jogo, todo jogo vale 3 pontos, mas a gente sabe que clássico é diferente, para a torcida é diferente, para os jogadores é diferente. Você, como líder do time, como é preparar a mente desses atletas, sabendo que após uma vitória em um clássico, né, e 3 vitórias também no campeonato, eles precisam estar bem ao longo da temporada, e também em relação ao físico. Você fez algumas mudanças e é importante destacar porque tem outros jogos depois desse, né? E então eu quero saber como que você prepara esses atletas depois de um clássico, de uma vitória. Fisicamente, eu acho que o América está num ponto bacana. Eu acho até que foi fundamental para que a gente chegasse à vitória hoje. Além das mudanças, obviamente a nossa equipe sustentou muito bem fisicamente. E por ser a terceira vitória, é óbvio que eu já estou aqui pensando do final do apito final do árbitro até agora, em como eu vou receber esses atletas lá na reapresentação. Amanhã cedo a gente já volta a campo, porque na terça-feira a gente tem um jogo em São João del Rei. Então ali eu já começo a preparação para o jogo de terça-feira, mostrando a eles que, embora a gente tenha 9 pontos, a melhor campanha, a terceira vitória seguida, a gente não chegou a lugar nenhum ainda. Nós estamos no caminho certo. Acho importante a gente falar disso, dar moral para o jogador, mas ao mesmo tempo mostrando a eles que a gente não pode ter excesso de euforia, de otimismo, porque tem muitas partidas a serem jogadas. A gente assiste os jogos aí no interior, são dificílimos, e eu quero o América sempre disposto e sempre bem compenetrado naquilo que ele tem que fazer, que é lutar pela vitória a todo instante. Até mesmo aproveitando essa tua resposta, no domingo passado nós conversamos depois do jogo contra a equipe do Vila, e você disse o seguinte: o curto espaço de tempo de recuperação do jogo de hoje contra o Cruzeiro para o jogo de terça-feira contra a equipe do Atlético, eu poderia mudar a equipe, ou eu posso mudar a equipe. Você continua com esse pensamento pelo curto espaço de tempo de recuperação dos seus jogadores? E uma pergunta para poder encerrar. O ano passado o Pesolano enfrentou, não você, mas o Marquinhos Santos, e hoje vocês tiveram a oportunidade de se enfrentarem pela primeira vez. Gostaria que você falasse sobre esse primeiro confronto contra o Pesolano e a atuação dele dentro do futebol brasileiro com o Cruzeiro. Olha, a equipe do Pesolano, ela é muito bem montada, né? Eu já sabia que seria um jogo difícil em termos táticos, porque eles têm uma maneira de jogar onde você dificulta o teu encaixe de marcação, a não ser que você espelhe o time dele, né? A configuração tática dele. Então, eu já esperava um jogo difícil, com muita bola de transição. Eu sei que o América tem alguns pontos fortes, assim como o Cruzeiro também tem do outro lado. A gente tentou anular algumas coisas, sofremos um pouco nesse quesito de marcação, mas ao longo do jogo a gente venceu também duelos, que é uma das forças do América. Mas é uma equipe muito bem montada, embora tenha sido modificada aí do ano de 2022 para cá, mas ele é um cara que enxerga o jogo, a gente tem que tomar cuidado. E sobre o jogo de terça-feira, eu possivelmente tenha que fazer trocas, né? Eu não sei como que meu time vai estar até lá. A gente volta agora
para Belo Horizonte, amanhã cedo a gente treina, segunda de manhã a gente treina de novo e já viaja. Então é pouco tempo de recuperação. Alguns atletas suportam mais do que outros e, consequentemente, outros sentem mais. A gente vai fazer uma boa avaliação junto com a preparação física, com a fisiologia, para que a gente acerte. Hoje, até nas substituições, eu optei por exemplo, optei pelo Henrique em função do jogo, e talvez terça, até como exemplo, a gente opte por outros atletas em função do campo, do estádio, da atmosfera do jogo, né? Então é possível que haja mudanças. Opa, Mancini, boa noite, tudo bem? Estevam do SBT Esportes Brasília. Mancini, a minha pergunta não tem muita ligação com tática, é mais uma questão de representatividade, vamos dizer assim. O Cruzeiro fez hoje o 10º jogo aqui em Brasília e ele não tinha perdido nenhuma partida, foi a primeira hoje, além de ser a 5ª vitória seguida, né, do América. Isso representa, de alguma forma, para vocês, ajuda o time, já que, enfim, vai ter aí Brasileirão, o psicológico dos jogadores já entra de uma forma melhor, já que, assim, estamos mais 5 jogos invictos, ou não tem relação? Não, eu acho que o importante é você vencer sempre no futebol. É isso que te gera confiança, que te gera conforto, convicção, né? É lógico que todas as equipes que entram em campo, elas buscam a vitória. Mas quando você tem uma sequência de vitórias e você percebe que seu time tem teor, que tem jogo, que tem esquema tático, você fica satisfeito, né? Eu acho que o América vive um bom momento. É óbvio que a gente vislumbra um ano ainda melhor do que foi o ano passado, mas é importante a gente saber que tem muita coisa a ser jogada, que o futebol é caprichoso demais, e ao longo do tempo a gente vai fazendo os ajustes e atuando em vários campos, não só na parte tática e técnica, como na parte emocional, para que o América se mantenha dessa forma. Obrigado, pessoal. Valeu, boa noite.